Good morning, good afternoon and good evening. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Brazascast. Eu sou o Jack e antes de mais nada, já se inscreve aqui no canal, já deixa o like, já comenta, compartilha com todo mundo mais esse novo episódio, super especial esse episódio na verdade, hein? Hoje estamos aqui para celebrar e apresentar um marco divisor de águas na história do Brazas, que é o lançamento do BOL, o Brazas Online, que é a migração do nosso curso com a metodologia única e inovadora para o formato online. E aí, para poder me contar e para contar pra gente, pra todo mundo que tá em casa, um pouquinho de como funciona o BOL e da história do BOL, eu trouxe aqui duas pessoas fundamentais no desenvolvimento desse projeto, que são Bill e Alex. Tudo bem, gente? Tudo bom? Tudo bem? É um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. Muito obrigado por aceitarem esse convite. E antes da gente começar, se apresentem um pouquinho pro pessoal de casa, por favor. Claro. Sou Alexander, trabalho aqui no Brazas há 26 anos. Comecei como professor, na verdade, melhor, comecei como aluno do Brazas, desde o livro 1. Me tornei professor, trabalhei no Castelo, na unidade do centro do Rio. E depois dirigi algumas unidades presenciais, foi a unidade Campo Grande, / Shopping Tijuca. E passei praticamente 10 anos na direção operacional do escritório central e agora o BOL, né, o Brazas Online na direção do BOL. Esse projeto novo, desafiador, mas recompensante. Muito. Excelente. E Bill, tudo bem? Tudo bom, Jack. Eu sou o Bill, como você falou. Hoje em dia eu exerço a função de diretor acadêmico do Brazas. Faz 5 anos que eu já estou nessa função. Estou no Brazas há 25 anos. Vou completar 25 anos agora em agosto. Sou ex-aluno do Brazas também, assim como o Alex. Também já exerci a função de diretor de unidade, gerente de unidade, de 3 unidades distintas, no Rio e fora do Rio também. Já participei da equipe da coordenação como coordenador. E agora estou nessa função da direção acadêmica, que é muito bacana, porque a gente tem toda essa parte pedagógica debaixo aqui do nosso guarda-chuva, vamos dizer assim. Excelente, excelente. Muito obrigado pela participação de vocês. O Bill já é uma figura carimbada aqui. E o Alex também, para quem não sabe, o Alex também já tá em casa, porque ele foi o primeiro entrevistado do Brazascast. Então, pessoal, já convido aqui, volta lá, vai nos vídeos do Brazascast no YouTube, dá uma olhada, acompanha todas as entrevistas, tem muita coisa legal. E aí vamos começar esse papo, vamos conversar um pouco sobre como surgiu a ideia de se criar o BOL. Da onde que veio isso? Foi por acaso? Teve algum fator externo que contribuiu para a criação dele? Como é que foi? Jack, já existia lá atrás um planejamento de entendendo as mudanças no ramo da educação que a gente precisava da modalidade online. Isso já era um fato, né? A gente percebia a mudança no ambiente da educação, a necessidade por mais flexibilidade, essa questão de tempo, tudo isso já era pensado lá atrás. É claro que a pandemia, né, acelerou esse processo. Então, ele começa realmente com um planejamento estratégico lá atrás, que foi muito importante para aquele momento da pandemia, e ali, claro que foi um acelerador. E ali a gente percebeu realmente que não tinha outro caminho, era realmente acelerar esse projeto que já vinha sendo estudado já há alguns anos. Às vezes uma situação difícil ela é necessária para poder dar coragem para a gente iniciar um processo difícil, né? Um desafio complicado e grande como esse, né? Se a gente pode dizer, vamos dizer assim, um lado positivo da pandemia foi, como o Alex falou, essa aceleração desse projeto que já estava sendo analisado anteriormente e realmente a pandemia fez com que ele fosse acelerado, né? Sim, a necessidade faz a gente se empenhar para poder fazer essas coisas acontecerem, certo? É verdade. E aí, com quantos alunos que o BOL foi inicialmente criado? Porque, né, como era uma coisa no princípio mais experimental, quantos alunos que abraçaram esse projeto e quantos alunos que tem hoje? Jack, a gente começou, na verdade, claro que na pandemia teve o ensino emergencial, ou seja, todos os alunos do Brazas migraram para o online, mas a partir do momento que a gente oficializa o Brazas Online como uma modalidade que o Brazas passa a oferecer, nós tínhamos por volta de 50 alunos ali começando, né, algumas turmas, poucas turmas, até chegar num número hoje em dia acima de 1.500 alunos. Incrível. Então a gente teve um crescimento muito grande em pouco tempo. E esses alunos são do Brasil inteiro? Não só do Brasil inteiro, mas também fora do Brasil. Que incrível. Nós temos alunos nos Estados Unidos, Holanda, Portugal, né? Então nós temos muitas pessoas que tinham saído do país
mas que conhecem, na verdade, a qualidade do Brazos, a nossa metodologia, e viram ali a oportunidade de poder voltar e abraçar o Brazos. Aham. E só retornando à questão da pandemia, Jack, como o Alex mencionou, né, que houve essa aceleração de um processo. Uhum. Eu lembro como se fosse hoje o nosso presidente, né, o Peter, ele reuniu a equipe de coordenação e falou: gente, estamos com esse desafio gigantesco nas nossas mãos, a pandemia está aí. E inicialmente nós achávamos que nós iríamos ficar fechados por 4 semanas, 5 semanas no máximo. Era a crença, eu Era lembro a desse crença momento. popular, né, Aham. geral, vamos dizer assim. E nós testamos essa migração do material do Brazos, do modelo presencial para o modelo online, de forma emergencial, como o Alex falou, durante a pandemia. E os professores testaram e aprovaram: olha, funciona. E esse feedback dos professores foi muito importante para a gente ficou na cabeça: poxa, se funcionou de forma emergencial, pode funcionar de forma efetiva, de forma recorrente, com um modelo, vamos dizer assim, online permanente. Claro. Aí foi que a gente virou a chave: não, o BOL vai funcionar. E aproveitando esse gancho que você disse que os professores eles testaram esse método e deram um aval, uma confirmação que ele funcionava, Sim. Assim como os alunos hoje em dia que eles estão ao redor do mundo, isso também acontece com os professores ou os professores estão só no Rio? Como que funcionam isso? Hoje em dia, Jack, o BOL possui exatamente 31 professores. Desses 31 professores, 19 deles moram aqui no Rio de Janeiro, na cidade do Rio. Mas nós temos professores também espalhados pelo Brasil. Temos 3 professores que moram na capital de São Paulo, né? 2 que moram em Fortaleza, 2 que moram no interior de São Paulo, em Ribeirão Preto, 2 em Porto Alegre. Que legal. E temos um que mora no interior do Rio, em Macaé, e 2 que moram fora do Brasil, né, Alex? Um em Perfeito. Portugal e outro Portugal e no Peru. no Peru. Que incrível. Que incrível. Então, realmente é um leque bem amplo de possibilidades para os professores realmente trabalharem no Brazos Online. Não somente professores que residem na cidade do Rio de Janeiro, para a facilidade do ensino virtual, do ensino online. Né? Sim, e isso vai muito com uma tendência atual, né? Que é esse trabalho remoto de fato, que possibilita que os empregados, os funcionários, eles estejam em qualquer lugar do mundo para poder trabalhar. Perfeito. E funciona perfeitamente, né? Exatamente. Porque a metodologia vai ser a mesma, independente de onde eles estiverem. E eu acho que isso também ajudou, né, Bill? Os professores que talvez a gente perderia lá atrás, porque tiveram que mudar de país ou mudar de cidade. E hoje em dia a gente consegue absorvê-los no BOL, né? Exato, não precisa abrir mão, às vezes, de funcionários, de professores que são excelentes, que já conhecem, né? E às vezes alguns professores do BOL têm algum problema familiar e precisam fazer uma viagem inesperada até para fora do país. Eles continuam dando aula, não tem problema, não tem essa questão da limitação física. Ele precisa ter uma boa internet, né, Alex? É isso. Um bom equipamento e dar aula de onde ele estiver. Entendeu? Perfeito, perfeito. E aí uma dúvida que, assim, muitos alunos sempre ficam, independente do curso que eles vão começar, da onde que eles vão começar, que é... Quais são as frequências de aula disponíveis e também quanto tempo leva para um aluno do BOL estudar cada livro, por exemplo? Jack, o BOL ele optou por um formato simples e fácil para que todos entendam. A gente tem 2 formatos, 2 vezes por semana e 4 vezes por semana. Então, no formato de 2 vezes por semana, ele leva aproximadamente 6 meses por cada módulo. E no formato de 4 vezes por semana, 3 meses e meio. Né? Então, isso facilita. Tem sido um atrativo muito grande o curso de 4 vezes por semana, porque a gente tem um curso de segunda a quinta com duração de 60 minutos cada aula. Então, assim, a pessoa consegue absorver isso no seu horário, né? Seja chegando no trabalho ou já no trabalho. Né? Então, isso realmente foi um produto que deu muito certo. Né? Teve um nível de atratividade muito alto. Sim. E conversa muito com essa ideia de que quanto mais frequente a gente estiver exposto à língua, melhor né? Principalmente se a gente não está no espaço físico, onde a gente tem uma troca que é muito mais rápida, mais dinâmica. No espaço online eu imagino que tenha alguns limites para isso, mas essa frequência maior é muito legal de se ter. Né? Muito bacana. E se eu não estou enganado, né, Alex? Existe um número muito grande de turmas de 4 vezes na semana, né? Cada vez maior. Cada vez maior. Incrível. E sendo online é prático, tanto para o professor quanto para o aluno. Né? Excelente, mas assim, uma outra questão que está muito sendo discutida hoje em dia por todas as áreas, inclusive muitos psicólogos, pedagogos e etc, é o tempo de tela, né? Porque a gente já tem uma sociedade hoje em dia que está sempre ali no celular, no computador, seja para trabalho ou para diversão. Como que é abordada esse fator? Como ele é trabalhado nas aulas do Brazos Online? Isso realmente já é uma preocupação muito grande nossa, né? Na parte pedagógica, de realmente os alunos poderem assistir às aulas
remotas, de forma online, e que eles tenham a capacidade de absorção do conteúdo. Não adianta realmente nós expormos os nossos alunos a uma aula de 2 horas de forma direta, ininterruptas, e o aluno não absorveu o conteúdo. Então, de acordo com os estudos dos neurolinguistas, uma exposição de tempo de tela no máximo de 1 hora. Então, por isso que nós fizemos esse recorte, né, Alex? A gente tem no máximo 1 hora de aula no Brazos Online. Se passar de 1 hora, sem um aluno ter aquele descanso, ter aquele break, ele não vai ter a capacidade de absorver todo o conteúdo que foi ensinado naquela aula específica. Então, todas as aulas do BOL possuem 1 hora de duração. E, ao mesmo tempo, esses 60 minutos é tempo suficiente para uma entrega muito grande. Sim, né? sim. Muitos cursos online optam por 30 minutos, 40 minutos de aula. Esses 60, eu acho que a gente encontrou ali um limite ideal de não ser cansativo, mas ao mesmo tempo entregar muito conteúdo. Porque a gente já conhece que os materiais do Brazos, os livros, Sim. e a cada lição realmente é uma grande quantidade de conteúdo que é exposto. Então, isso pra gente poder assimilar, ainda mais estando online, que realmente falta um pouco daquela interação, né? Eu costumo dizer que a repetição do Brazos faz os alunos um motivarem ao outro. Mesmo que esteja um aluno mais cansado, quando a gente está na sala de aula que eleva aquele clima, os alunos vão e começam e saem, às vezes até com mais energia do que entraram. Mas no online isso costuma se perder um pouco. Com certeza, eu acho que esse é um dos grandes sucessos, né, Alex, Incrível. do Brazos Online, que nós conseguimos achar o meio termo. Como o Alex falou, não um tempo tão escasso de exposição, mas também não um tempo tão exacerbado. Então nós conseguimos achar um meio termo, 1 hora, funciona perfeitamente, funciona redondo e virou um grande sucesso. Perfeito, perfeito. E um outro atrativo que o Brazos também tem, assim, no seu método presencial, são os cursos de imersão. Né? Isso é para quem realmente precisa aprender rápido, precisa correr atrás, eles são realmente divisores de água, e ele foi adaptado para o formato online também, ele funciona bem também, mesmo tendo um tempo maior ou mais corrido? Foi sim, Jack. Vamos lá. Vamos partir primeiro do presencial para o pessoal que está em casa entender como foi trabalhada essa questão da adaptação do curso de imersão no modelo online. O curso de imersão no modelo presencial, ele é feito em 3 semanas. Em 15 dias, e cada dia com 3 horas de duração cada aula. Então, fazendo uma matemática rápida, nós temos um tempo total de curso, em cada módulo, no curso de imersão, de 45 horas. 45 horas de aulas dadas, ministradas. Então, nós fizemos, em virtude desse recorte de exposição de tempo de tela de no máximo de 1 hora, nós expandimos um pouco mais o curso de imersão no modelo online. Ao invés de 15 dias, são 23 dias, mas em cada dia o aluno tem 2 horas de aula. Então dá um montante final, vamos dizer assim, de 46 horas ministradas no modelo online do curso de imersão. E essas 2 horas não são 2 horas ininterruptas. É dado 1 hora, tem um break, um descanso para o aluno, legal. e depois desse break, vamos dizer uns 10 minutinhos de break, é dada a segunda hora da aula, justamente para o aluno manter o foco, manter a concentração e poder absorver todo o conteúdo que foi ministrado na segunda aula também. Perfeito, mas mesmo assim é importante a gente marcar que é um formato que ele é diferenciado, né? Sim, ele precisa sim. que tenha um foco, que tenha Sim. um objetivo, vamos dizer, em mente, porque é algo que exige uma dedicação E grande. mesmo assim é corrido, como o Alex mencionou anteriormente. Se um aluno no BOL estuda 2 vezes na semana, ele vai levar aproximadamente 6 meses para cobrir todo o conteúdo de um livro. Se ele estudar 4 vezes na semana, ele vai levar aí aproximadamente 3 meses e meio, né, Alex, para cobrir todo o conteúdo de um livro. Excelente. No modelo do curso de imersão, ele vai fazer um livro inteiro em somente 23 dias, em realmente. menos de um mês. Sim. Então, é um produto muito bacana do Brazos, que é tradicional dentro do Brazos, faz muito sucesso, e realmente os alunos ficam muito satisfeitos com o resultado, porque eles aprendem num espaço de tempo muito curto, muito reduzido, mas com eficácia. Exato, e mesmo tendo um tempo um pouco maior de duração das aulas, ainda casa muito com aquilo que a gente sempre reforça em sala de aula, que é o tempo de exposição na língua, Isso. né, que é necessário. Então, se a gente tiver isso frequentemente, com um tempo legal, com certeza funciona. E isso tem atraído cada vez mais no BOL, a imersão, pelo fato de você ter aulas de segunda a sábado. Isso é incrível. Então você está exposto à língua ali 6 dias por semana, e com um resultado muito rápido. Né? Em um mês você consegue avançar um módulo. Sim. E para deixar um gancho para o pessoal de casa, o curso de imersão ele é sempre oferecido 2 vezes por ano, nos meses de janeiro e de julho.
Então fica a dica para o pessoal ficar antenado, para quem estiver interessado, estiver nos assistindo, para procurar o Brazas, que nós oferecemos em janeiro e em julho o curso de imersão. Perfeito para quem quer dar um upgrade no inglês, melhorar o inglês no tempinho das férias, aproveitar um tempo livre, né? Casa muito bem com isso. Exatamente. Perfeito. E existem outros cursos ou outras atividades especiais que o BOL oferece para os alunos? Assim como no presencial, a gente oferece as aulas de apoio para os alunos sem custo extra algum. Isso é um diferencial. Então, inclusive, no próprio BOL, a gente tem a indicação do professor quando um determinado aluno tem alguma dificuldade. A gente tem os preparatórios para exames internacionais. Né? Então, a gente vem oferecendo todas essas modalidades também no online com sucesso. Né? Então, como você mencionou, o Bill mencionou a questão do imersão. O imersão tem cada vez crescido mais no BOL. Por quê? Porque o aluno consegue entender que ele consegue encaixar isso na agenda dele. Né? Com aulas de 1 hora, 2 horas ali diariamente, ele consegue encaixar isso porque você não tem o deslocamento, você não tem uma série de questões que talvez no passado pudessem impedi-lo de fazer. Só a logística de transporte já é algo que impacta muito. Né? Eu vou aproveitar o gancho aqui do Alex, quando ele mencionou a questão dos exames internacionais. O Brazas oferece o preparatório para o TOEIC. Sim. O TOEIC é um exame internacional que é muito utilizado no mundo corporativo, né? Vamos dizer assim, no ambiente corporativo. Então, as pessoas fazem esse exame internacional e as empresas decidem se a pessoa será promovida ou não, se a pessoa vai poder galgar postos maiores dentro da empresa. Então, é um exame muito importante, um exame que tem um peso muito forte no mundo corporativo. E o Brazas possui esse preparatório tanto para o modelo presencial quanto para o modelo online. Né? São 6 encontros, para o pessoal de casa poder entender. São 6 encontros, os 4 primeiros encontros são aulas de 2 horas de duração. O 5º encontro é um simulado, que nós chamamos de mock test, para realmente a pessoa estar inserida no ambiente ao qual a pessoa vai enfrentar no dia da prova. E o 6º encontro é a prova em si. Então, o Brazas oferece todo um pacote que a pessoa pode fazer as 4 aulas, fazer o simulado e depois fazer a prova. E funciona muito bem, perfeitamente. Os nossos resultados são muito bons, tanto no modelo presencial quanto no modelo online. Então, fica a dica para o pessoal que está em casa, realmente, que o Brazas possui esse preparatório online para a prova do TOEIC, e vocês estão convidados para nos procurar, que realmente vai funcionar, podem acreditar. Excelente, excelente. E assim, voltando um pouco na história, o BOL ele começou com mais ou menos 50 alunos, né, com poucas turmas, e hoje em dia ele já tem mais de 1.000 alunos espalhados pelo Brasil inteiro. Então, qual seria o maior motivo que vocês atribuem a esse sucesso exponencial? Porque se a gente pensar da pandemia para cá, é pouco tempo, né, para a gente ter essa mudança toda. Jack, acho que a questão número 1, quando a gente oferece uma aula demonstrativa, que é o Brazas Start, a primeira pergunta o online funciona? E eu acho que é uma pergunta válida, né? Porque a pessoa que está fora quer entender, esse online vai funcionar? Porque ele já conhece a nossa... Ele tem o nosso histórico, são mais de 50 anos no presencial, ele sabe que aquilo ali tem resultados. Sim. Mas a grande dúvida é sobre o online. Então, a gente até para tirar essa dúvida, e era importante mostrar isso para os alunos, a gente aplicou a prova do TOEIC para todos os nossos alunos de livro 5 em diante, que seria o intermediário em diante, até o livro 10, por 2 anos. Né? Então, assim, o nosso resultado fala por si só. Né? Todos os nossos alunos do livro 10 tiraram acima de 800 pontos. Incrível. Todos. Ou seja, eram alunos que estavam no livro 1 do online e foram até o 10 e tiraram acima de 800 pontos. Incrível. Isso é uma pontuação digna de profissionais da área. Sim, né? Com certeza. Então, assim, eu não estou falando de uma média de nota de alunos. Eu estou falando que todos tiraram acima de 800 pontos. Então, isso comprova a qualidade que a gente está entregando. Então, o sucesso vem daí. A gente continua tendo muita indicação, como no presencial a gente sempre teve, né? E a pessoa perceber que ao terminar o curso, ou até durante o curso, ela fala assim, caramba, isso aqui está funcionando. Isso não tem como, não tem melhor venda do que você mostrar que esse resultado é verdadeiro e está ali. E a gente tem isso comprovado. Então, isso pra gente não tem preço. E até para o pessoal de casa entender um pouco mais, como o Alex acabou de mencionar, que o nosso recorte pedagógico ele é feito a partir do livro 5 do Brazas. E o nosso curso regular,
existem 10 livros no nosso curso. Então, um aluno que está no livro 5, posso dizer assim, ainda no livro 5, nem chegou no nível avançado, ainda está no nível intermediário, ele já é capaz de fazer o curso preparatório para fazer uma prova internacional, para obter um certificado internacional feito o TOEIC, como o Alex mencionou, e obter ótimos resultados. Então, realmente foi feito todo um trabalho pedagógico, uma análise das questões das provas anteriores, e esse recorte pedagógico foi feito de forma proposital para que realmente um aluno do Book 5, do livro 5 do Brazos, nosso nível intermediário, ele já seja capaz de enfrentar uma prova internacional e obter bons resultados com isso. Então, isso só demonstra toda a nossa preocupação pedagógica dentro do Brazos, entendeu? E conversa muito com o que a história do Brazos sempre foi, né? Porque, assim, além dos números, dos dados e dos resultados, a gente ainda tem, mesmo no formato online, que é uma novidade, o feedback dos alunos, né? A produção deles e o quanto que eles realmente reconhecem que funciona e espalham isso para os outros, e realmente o método dá certo. Dá certo. Sim. Excelente. E aí, voltando mais para a gente comparar um pouco o presencial e o online, existe uma coordenação pedagógica envolvida também no suporte para os professores do BOL, nos mesmos moldes que é feito presencialmente? Existe, Jack. Na minha equipe existem 6 coordenadores pedagógicos. 4 deles são responsáveis pelas escolas, vamos dizer assim, pelo modelo presencial, né, de aula do Brazos, e 2 coordenadoras são responsáveis pelas aulas do Brazos Online, pelo modelo virtual. Então, da mesma maneira que os coordenadores assistem aulas no modelo presencial, as coordenadoras, né, são 2 mulheres, elas também assistem às aulas no modelo virtual de forma recorrente, elas também dão feedback para os professores, elas também dão workshop, coaching sessions para os professores, para eles poderem ter um crescimento profissional, um crescimento contínuo. Então, todo o aparato que é utilizado para o modelo presencial, em termos de coordenação pedagógica, em termos de controle de qualidade do método Brazos sendo aplicado, também é utilizado no Brazos Online. Incrível, incrível. E uma pergunta que eu acho que vai atrair um pouco os professores também, que a gente sabe que o treinamento do Brazos, por mais que seja rigoroso, justamente por ser rigoroso, ele é muito enriquecedor e ele funciona muito bem para os professores. Existe esse treinamento para o BOL também? Os professores, eles têm um treinamento para esse método online? O que está acontecendo hoje em dia é o seguinte: até o momento, todos os professores do BOL eles foram previamente treinados no modelo presencial. Perfeito. E depois, posteriormente, ao término, mais para o final do treinamento do modelo presencial, eles são expostos alguns dias a algumas peculiaridades do ensino virtual, do ensino online. As coordenadoras do BOL assistem esses candidatos, esses trainees, ajudam esses trainees com algumas técnicas que são utilizadas na aula do BOL. Mas já está na minha to-do list, né, na minha lista de tarefas, para o pessoal de casa poder entender, um planejamento de nós termos, muito brevemente, um treinamento único, exclusivamente feito de forma remota, de maneira online. Então, isso vai ser muito bacana, que a gente vai poder recrutar profissionais de toda a parte do Brasil e, quem sabe, né, Alex, até de fora, estrangeiros. Então, muito brevemente, nós teremos um treinamento único, exclusivamente, focado para o Brazos Online, feito de forma online. Incrível, incrível. Realmente um desafio grande, né? Um treinamento a ser feito dessa forma. Sim. Mas que legal, que bacana essa notícia. Dá muita, assim, abre muitas portas e possibilidades para muita gente, até mesmo professores que talvez já saíram do Brazos, queiram voltar ou queiram experimentar isso. Muito legal, muito incrível. E os professores do BOL, eles também são observados por essa coordenação pedagógica, como é feito presencialmente? Sim, são observados. Existe todo um planejamento em volta desse sistema de observações de aula. Eu posso dizer que, no mínimo, uma vez toda semana, pelo menos 1 ou 2 professores são observados. Existe um revezamento entre as coordenadoras. Nessa semana nós vamos observar o professor X e Y, semana que vem o professor Z, professor Delta e assim sucessivamente, para que todo mundo seja observado e que a gente tenha realmente um controle da qualidade do método Brazos sendo utilizado. E até por falar no método Brazos, Jack, se você me permite, eu acho que também 2 aspectos são importantíssimos para a gente reforçar o sucesso do BOL, né? O sucesso das aulas online do Brazos. Além de tudo que o Alex já mencionou, acho que eu posso mencionar também o método do Brazos, que é diferenciado, e o material do Brazos. Eu acho que é o triângulo que nós chamamos, né? O famoso triângulo do sucesso do Brazos. O material do Brazos, o método do Brazos e o professor do Brazos. Então, essa junção, esses 3 vértices,
né? O professor, material e método contribuem muito para o sucesso do Brazos, não somente no modelo presencial, mas também no modelo online de aulas. Isso evidencia muito a importância do acompanhamento do rendimento desses professores também, sim, né? Com certeza. E isso no método online, né, Bill, eu vejo como um diferencial do BOL, ter esse acompanhamento, ter essa direção, essa estrutura de estudo. Porque na modalidade online, como é algo mais flexível e aberto, o que a gente percebe muito no mercado são professores independentes, claro, dando aula, mas sem esse acompanhamento, sem uma verificação, sem um estudo de material, de planejamento, né, de uma entrega que realmente garanta para o aluno. E quando a gente fala a palavra método, eu acho que ela é muito importante, porque é a capacidade da gente replicar aquele resultado. Né? O Brazos tem um histórico de mais de 100 mil alunos formados. Né? Então, quando alguém fala, olha, eu tenho um método, ao longo do tempo isso se provou, quantas pessoas saíram dali, né, capacitadas para falar inglês, com um excelente nível de inglês. E isso a gente tem. E no BOL a gente já consegue falar que a gente tem essa entrega, né? Que ao longo desses anos a gente tem feito essa entrega. Então, assim, eu acho que isso é a beleza do método. É verdade. Né? Você poder entregar com frequência e não é simplesmente um resultado independente, um resultado de forma avulsa, mas com consistência, né? E uma coisa bacana que a gente sempre reforça, a riqueza do método do Brazos, né? Que o método do Brazos realmente ele é único. Sim. O método Brazos a gente pode falar que é como se fosse um caldeirão, que existem várias técnicas ali dentro que a gente mexe no caldeirão. Porque dentro do método Brazos nós temos uma abordagem comunicativa, nós temos uma abordagem audiolingual, mas nós temos o nosso tempero próprio. Sim. As nossas técnicas próprias que foram criadas ao longo dos anos pelos coordenadores do Brazos, que fazem com que a nossa metodologia realmente seja única, seja exclusiva. Então, nós temos toda aquela questão de trabalhar a conversação dentro de sala de aula, e no caso do ambiente virtual aqui no BOL, desde o primeiro livro, desde o Book One. Então, errado está aquela pessoa que pensa, no Brazos eu só vou ter conversação no livro 8, livro 9, livro 10. Não, a conversação, ela existe na aula do Brazos desde o Book One. Sim. Desde o começo do curso, desde o nível mais básico. Então, é importante que isso seja ressaltado, entendeu? E um outro aspecto também importante do método Brazos, que faz toda a diferença, é que ele funciona no modelo espiral. O que isso quer dizer para o pessoal de casa poder entender? O professor em sala, seja no ambiente virtual, seja no ambiente do modelo presencial, ele ensina um conteúdo novo, mas na aula seguinte, no começo da aula, ele vai revisar o que foi dado na aula anterior. Então, vai e volta, como se fosse uma espiral. E isso faz toda a diferença no processo de aquisição de uma língua estrangeira para um aluno, entendeu? Então, realmente, isso somente corrobora para o sucesso do nosso método no BOL. Exato, principalmente acho que é uma prova de fogo gigantesca você pegar esse método que a gente sabe que ele foi feito pensando no presencial e na época era assim, não tinha uma alternativa, mas botar ele à prova no online, mesmo com algumas adaptações, ele funcionar e dar resultado, prova como a metodologia é um diferencial assim absurdo do Brazos. Sem dúvida. E só voltando, como o Alex falou, esse acompanhamento pedagógico que é feito pelas coordenadoras do BOL, aos professores do BOL, além das aulas serem assistidas, além dos feedbacks, como eu já disse anteriormente, os workshops, que o pessoal de casa poder entender, são reuniões pedagógicas que são feitas com os professores, onde técnicas de ensino Brazos são ressaltadas, onde os professores são aconselhados, olha, vamos melhorar nesse aspecto aqui, isso aqui tá legal, a gente pode melhorar um pouco aqui, e isso é feito de forma recorrente. Ou seja, eles são frequentemente assistidos e isso só ajuda no final da ponta uma aula sendo melhor dada para os alunos do BOL. Perfeito. Então, os professores eles já têm todo esse acompanhamento por parte da coordenação, da direção e todos os outros envolvidos. E o online, ele dá esse diferencial bastante, né? Ele agiliza o contato entre as pessoas. Então, o atendimento, esse atendimento rápido, dinâmico que o BOL tem aos professores, também funciona para os alunos e para os possíveis alunos, os prospects ou os alunos já matriculados, também é rápido assim? Sim, já que a gente tem uma equipe comercial que é responsável pela chegada dos novos alunos e a gente tem uma equipe muito qualificada para atender os nossos já alunos. Né? Então, a gente tem um horário de atendimento de 7 da manhã, para você ter ideia, a 9h30 da noite. Então, isso é raro numa modalidade online de você ter um atendimento humanizado, humano ali, de 7 da manhã até 9h30 da noite. Então, os nossos alunos têm essa facilidade de resolver qualquer questão de forma muito rápida e prática, né? No WhatsApp, mensagem, inclusive telefone.
Uhum. Isso é uma coisa que é muito importante, né? A gente ter a possibilidade de resolver pormenores de uma forma rápida deixa a gente mais tranquilo para continuar estudando, porque às vezes é um probleminha que a gente não conseguiu resolver, a gente vai empurrando, se não tem esse contato, se não tem essa comunicação, desmotiva. Eu acho que se o Alex me permite pontuar também aqui, eu acho que a excelência do trabalho da equipe dele no atendimento ao prospect, o possível futuro aluno e também o aluno já matriculado, a agilidade do atendimento virtual da equipe dele, eu acho que isso contribui também para o sucesso do BOL. É um dos fatores realmente que a gente precisa destacar que faz o BOL ser o que ele é hoje em dia. Porque essa agilidade é uma demanda muito forte hoje em dia no mercado. Sim. As pessoas entram em contato, querem ser atendidas da forma mais rápida possível. E isso é feito pela equipe do Alex. Então isso é muito bacana, precisa ser ressaltado e contribui muito para o sucesso do BOL. Perfeito, perfeito. Agora, fale um pouco pra gente sobre a utilização dos avatares para a realização de testes de nivelamento. Como é que funciona isso? Quer falar, Alex? Pode. O pessoal entra, né, em contato com a equipe, não é isso, Alex? Sim, correto. E onde a pessoa estiver, vamos dizer assim, o horário que for, não é isso, Alex? A pessoa faz o teste de nivelamento com o avatar faz as perguntas, a pessoa responde as perguntas e isso é gravado, isso é colocado pelo nosso sistema em um lugar específico. E depois a coordenadora, uma das coordenadoras, ou então até uma professora mais experiente, que foi designada para fazer esse trabalho também, vai assistir essa gravação, o que foi gravado, vai entrar em contato com a pessoa e vai dar um feedback para a pessoa falando onde que ela errou, o que ela acertou. Excelente. E qual o nível que, vamos dizer assim, que ela poderia ser alocada dentro do Brazos. Isso é muito prático, né, Jack e Alex? Porque a pessoa pode fazer esse teste com o avatar domingo, sábado, aonde ela estiver. Inicialmente não precisa aquela coisa, horário comercial, para ter um professor, para poder aplicar meu teste de nivelamento. Existe uma mistura, vamos dizer assim, né? Inicialmente o avatar vai fazer as perguntas, a pessoa vai responder, mas futuramente vai ter o lado humano, vai ter o coordenador que vai dar o feedback final para onde a pessoa realmente vai ter que ser alocada dentro do Brazos. Ele parte de uma necessidade, Jack, que as pessoas, às vezes, no horário de trabalho não conseguem agendar uma prova de nivelamento. Né? E a gente permitiu, através do Video Ask, né, que são os nossos avatares, que esses alunos fizessem no horário que eles quisessem, no lugar que eles quisessem. Então, às vezes, a gente recebe 5, 6 nivelamentos de madrugada, para você ter ideia. Pelo incrível que pareça, né? Até de madrugada, né? De madrugada. E você consegue não perder essa questão humana, porque o feedback é dado pessoalmente, individualmente, né? Então, assim, o professor ali, na hora de dar o feedback, ele menciona os seus erros, enfim, o que você precisa melhorar. E isso faz diferença. Total diferença. Como eu disse anteriormente, é uma mistura, né, da tecnologia com o humano para realmente o aluno ter um nivelamento bem conciso, bem coerente. Agiliza na parte que precisa ser agilizada, mas ao mesmo tempo tem o contato humano, tem aquela relação que você pode ver, pô, é realmente uma pessoa que está ali, está me dando esse retorno, está pontuando, não é uma coisa fria e distante como uma máquina. Funciona. Perfeito. Muito. Perfeito. E aí uma pergunta super importante agora. O método Brazos, ele realmente funciona no modelo remoto de aulas? Como que ele funciona? Eu acho que o Alex já respondeu essa pergunta quando você falou do resultado dos nossos alunos nos exames internacionais, né, Alex? A gente teve aí resultados bem consistentes, porque a gente está falando já é o 3º ano que a gente faz essa aplicação de testes internacionais, e já a partir do livro 5, ou seja, do intermediário, essa avaliação específica, a gente tem resultados muito consistentes, né? Então, os alunos do intermediário com notas acima de 600 pontos, os alunos do livro 10 com notas acima de 800 pontos. Eu acho que isso é uma prova cabal de que funciona pelo simples motivo de ser uma prova internacional. Sim. Ou seja, não é uma prova nossa que a gente está aplicando. Moldada para o material da gente, não exatamente, moldada para o nosso material. É uma prova muito ampla que está aferindo ali de forma isenta, né, o conteúdo e o nível de inglês daquele aluno. Né? Então, isso nos dá uma tranquilidade de saber que esse trabalho está sendo bem feito com esses resultados especificamente. Uma aprovação externa, né? Exatamente. Uma comprovação externa de que isso funciona. Exatamente. É uma chancela externa de que realmente o método também funciona no modelo online. E o BOL, ele começou com turmas exclusivamente para adultos, certo? Depois de um tempo ele abriu as portas para turmas de juniors e tal, e hoje em dia tem até turma de kids sendo pilotada?
Sim, exatamente. Eu acho que hoje em dia a gente tem que pensar na questão da comodidade, né, Alex? Eu acho que é importante para o Brazos oferecer 2 produtos distintos. O pai, vai caber ao pai escolher. Vai ser mais cômodo para mim matricular meu filho no modelo online? Então vou matricular no modelo online. O Brazos, a unidade do Brazos é mais perto da minha casa, tranquilo para mim, não vou ficar preso no trânsito. Vai e matricula no modelo presencial. O que precisa ser reforçado para o pessoal que está em casa nos assistindo é que caso o pai decida ou pelo modelo online ou pelo modelo presencial, o método é o mesmo, a eficácia vai ser a mesma. Então é importante ressaltar, eu acho que realmente é um produto que veio para ficar, né, no BOL, essa questão de kids e juniors, vai ser uma questão do pai decidir qual modelo vai ser mais conveniente para ele. Sem né? dúvida, sem dúvida. E de acordo com a necessidade de cada um, Sim, né, Bill? sim. A gente tem pais que comentam assim, Alexander, eu não preciso mais do transporte para pegar meu filho aqui e levar para lá. A minha preocupação com segurança nesse trajeto, né? Então, assim, ele tem ali a criança fazendo curso ao lado dele, em casa. Então, é uma comodidade que para muitos não tem preço. Isso. Exato. E reforçar que realmente o resultado vai ser o mesmo. A criança vai, ao término do Brazos, ao término do curso, vai estar fluente na língua inglesa. Isso que precisa ser reforçado. Porque se mantendo a qualidade da metodologia, não é necessariamente uma ideia de competição de um ser melhor que o outro, mas é uma escolha. de oferecer opções. É uma escolha. Exato. A gente hoje em dia, ainda mais com esse mundo globalizado e conectado, a pluralidade de profissões e de jeitos de fazer as mesmas profissões aumentou tanto, então é necessário que a gente também expanda as opções para eles estudarem, para eles adquirirem conhecimento, melhorarem. Perfeito. Excelente, excelente. Então, quais são os recursos tecnológicos que são utilizados nas aulas do BOL? Como o Alex disse anteriormente, existem algumas peculiaridades, né, vamos dizer assim, que ocorreram nessa transição da aula presencial para a aula do modelo online. Por exemplo, os alunos eles repetem também de forma coletiva, da mesma forma que os alunos do modelo presencial repetem, só que eles não escutam uns aos outros, né, Alex? Que nós fizemos um teste prévio e realmente todo mundo com o microfone ligado, um interferia no outro na repetição, então os alunos repetem de forma coletiva com o microfone desligado. Quando o professor vai testar os alunos individualmente, aí eles abrem o microfone e reproduzem. As câmeras estão ligadas, abertas o tempo todo, porque o professor precisa ver a articulação dos alunos, o professor precisa realmente atestar que os alunos estão participando da aula. Então é sempre um pedido feito para o professor para todo mundo estar com a câmera aberta. Em termos de tecnologia, vamos lá. Os professores eles utilizam um manual digital, né? Durante a aula do BOL é tudo digital. Eles utilizam Google Slides, então tudo é projetado na tela com animação, não são imagens estáticas, são imagens realmente com efeitos visuais que se movem, que existe um dinamismo nas imagens, existem áudios que o professor consegue clicar e os áudios são tocados no Google Slides também. A aula é dada no Google Meet, que é um ambiente virtual o qual a aula é ministrada, é dada de forma ao vivo, certo, Alex? É importantíssimo mencionar isso, o pessoal que está em casa. As aulas do Brazos no BOL, na modalidade online, ela é dada ao vivo, não são aulas gravadas, e isso faz toda a diferença no processo de aprendizagem do aluno, né? E a gente também tem outra ferramenta que é o Google Docs, ou então o Jamboard, que nada mais é, traduzindo para o pessoal em casa, são quadros virtuais que o professor pode escrever tópicos gramaticais, estruturas gramaticais, vocabulário que está sendo ensinado no quadro, para o aluno que está assistindo a aula virtualmente poder adquirir de forma mais tranquila o conteúdo sendo exposto. Perfeito. E eu acho até que para deixar claro para os alunos que quando a gente fala do microfone fechado, aberto, individual, é uma aula muito intensa. Né? Então, quando a gente olha lá no site do BOL, tem alguns depoimentos dos alunos, eles falando, olha, nossa, é muito intenso, porque você tem uma participação individual muito forte. Sim. Muito. E uma média de 10 alunos por turma. Então, isso também permite que a participação do aluno seja muito ativa nesses 60 minutos. Né? Então, assim, esses 60 minutos, quando ele sai dessa aula, ele tem um sentimento de, nossa, eu participei muito dessa aula. É uma turma reduzida para ter uma troca maior. Perfeito. Né? E esse ponto que o Alex acabou de mencionar é importantíssimo pedagogicamente falando. Porque realmente no modelo presencial nós temos a possibilidade de termos turmas com um número maior de alunos, com 20 alunos, 18 alunos.
E foi todo um estudo, né, Alex, pensado para o BOL, especificamente para o BOL, para a gente realmente ter uma redução de alunos dentro do ambiente virtual, para justamente isso que o Alex acabou de mencionar. O aluno ter a possibilidade de praticar mais o idioma ao longo dessa 1 hora de aula. Excelente. Porque toda hora o professor fala, abre o microfone, responde agora, pergunta para ele, agora você, pergunta para ela. Se a gente tivesse realmente uma quantidade maior de alunos, a gente não teria essa mesma dinâmica. Então isso foi pensado pedagogicamente, com muito cuidado, com muito esmero, e tem dado muito certo. E é importante a gente salientar a necessidade de ter esses equipamentos que são, né, necessários para as aulas. A câmera, o microfone, Sim. você tá ali focado, você tá com a sua atenção, porque por mais que você esteja fazendo online, ainda é um curso, você ainda precisa se dedicar, ainda precisa estar prestando atenção, focado ali, não é um conteúdo que vai ser só de background, só de fundo. Não, né? de forma alguma. Perfeito, perfeito. E assim, além de todas essas funcionalidades e tecnologias que são usadas dentro da sala de aula, quais outros recursos tecnológicos vocês disponibilizam para os alunos? Na verdade, Jack, o que a gente se propõe a fazer muito com os alunos em sala de aula é dar a possibilidade para que ele utilize todas as ferramentas que o Google oferece para a gente em sala de aula. Então, quando um aluno assiste uma aula do BOL hoje, ele percebe a diferença daquela aula da pandemia, que era um ensino emergencial. Né? Então, qual é o grande ponto? No ensino emergencial, cada um estava fazendo o seu melhor naquele momento. Né? Quando a gente já migra para o ensino à distância, que é o que a gente se propõe hoje, a gente já faz uso de muitas outras ferramentas que realmente nos auxiliam a fazer essa entrega que acontece no presencial, só que no formato online. Então, a questão da câmera, do microfone, do empenho, quando você falou agora sobre a dedicação, né, muitas vezes quando a pessoa pergunta assim, Alex, qual é a dica aqui? Porque no formato online, muitas vezes é vendido uma coisa de ser, olha, aquele curso de 6 meses, de 1 mês, de 30 dias, fale isso. Você nunca vai abrir mão da dedicação, do estudo, do empenho. Para aprender uma língua estrangeira, você precisa dessa dedicação. Né? No BOL, a gente cobra isso do aluno. Ele é avaliado, ele tem a prova de compreensão, escrita, oral. Ou seja, não deixa nada a desejar em termos de exigência. O fato dele estar no online, a gente não diminui em nada a exigência que sempre foi conhecida como um dos fatores principais para a escolha do aluno pelo Brazos, né? E reforçando a questão da parte tecnológica, né? Nós temos também o Google Classroom, né, Alex? Onde o professor entra em contato com a turma, deixa recados para a turma, tudo de forma digital. Olha, pessoal, não esqueçam de fazer a redação, a composition. Olha o homework da próxima aula. Na próxima aula nós vamos ter a nossa aula de revisão, então façam um dever para a aula de revisão. E tudo é feito pelo Google Classroom através desse sistema digital que agiliza a comunicação do professor com a turma. Além disso, nós temos também uma plataforma digital, que é o My Brazos, onde o aluno tem toda a facilidade, né, Alex, de ter acesso ao quê? Por exemplo, as notas dele ao término do livro, onde ele tem acesso aos áudios das aulas para o pessoal de casa poder entender. O aluno do Brazos, ele assiste a aula do Brazos e em casa depois existem áudios que já foram previamente gravados para ele fazer um reforço da aula que ele já assistiu, seja do modelo presencial, seja no modelo virtual. Então, nessa plataforma digital, no My Brazos, existem todos os áudios de todas as aulas para ele poder fazer o reforço do estudo dele e também uma coisa nova, uma novidade que nós vamos ter também na plataforma My Brazos, já dando um spoilerzinho para o pessoal, que é o Workbook, que nada mais é do que um conjunto de exercícios feitos baseados no material do Brazos, onde o aluno vai poder fazer um reforço de estrutura gramatical em casa, tudo de forma digital, e esse workbook vai estar disponível para os alunos, tanto do presencial quanto do BOL, na plataforma My Brazos. Excelente. Então, os alunos presenciais também vão ter acesso a mais essa também. novidade. Incrível, incrível. Nossa, assim, é um projeto incrível que está dando muito certo. Né? E mais um recurso que eu acho que é fundamental, que as nossas aulas são 100% ao vivo. Ao vivo. Mas elas também são gravadas. Então, o nosso aluno tem acesso à aula gravada do módulo que ele está cursando. Isso faz uma diferença grande porque ele pode voltar na aula para estudar determinado ponto. Ele, eventualmente, se ele perdeu uma aula, ele pode ir lá e assistir a aula que ele perdeu. Então, assim, a gente entrega duas coisas, não só a aula ao vivo, mas a gravação dessa aula, né, para aquele módulo que ele está cursando. E isso é muito pertinente que o Alex mencionou, perfeito isso que o Alex falou. Eu, por exemplo, já fui diretor na unidade do Brazos no Castelo, no centro do Rio.
E lá atrás, muito tempo atrás, era uma demanda muito grande, exatamente isso. Poxa, diretor, eu vou viajar a trabalho, vou ter que perder a aula, não teria um sistema de gravação de aula para poder repor. Então, hoje em dia, com o BOL, os alunos do BOL não têm esse problema, como o Alex acabou de mencionar. O aluno viaja, ele está impossibilitado de assistir aula por algum motivo, vamos dizer, de trabalho, alguma reunião. Depois, posteriormente, ele acessa o sistema, ele consegue estudar tranquilamente a aula que foi dada. Excelente. E até para revisão mesmo é um recurso incrível, perfeito, né? Para ele rever o conteúdo, estudar mais, praticar, mesmo que seja ali repetindo da gravação. Excelente. Maravilhoso, maravilhoso. Gente, nossa, muito obrigado mesmo por toda essa aula sobre o que é o BOL, sobre a história do BOL. E nesse momento final, eu gostaria de perguntar se tem algum recado que vocês desejam deixar para o pessoal de casa que está assistindo em relação ao BOL ou não em relação ao BOL. Em relação ao BOL, o que eu quero deixar muito claro e garantir para todo mundo é a entrega com qualidade. Né? Eu acho que isso é o motivo de todo o nosso trabalho, né? Tudo que a gente se empenha em fazer, todo o nosso trabalho é de fazer essa entrega com qualidade. E é claro que quando a gente entra nesse mercado online, faz parte a gente ter uma pesquisa de concorrência, entender o que cada um está entregando. E nos orgulha muito o que a gente tem feito hoje como modalidade online nesse atual mercado. Porque a gente entrega um estudo estruturado, professores qualificados, acompanhamento, né? Então, tudo isso no formato online, eu acho, esse atendimento humanizado que eu comentei, né, anteriormente, faz do BOL um produto que eu diria assim, realmente diferente do que a gente tem aí. Né? Então, a questão da qualidade, da certificação internacional que a gente colocou, né? Isso é prova do que o que a gente tem feito tem sido muito recompensador e a gente está de braços abertos para receber novos alunos, enfim, é isso. Só corroborando com o que o Alex acabou de falar, puxando um pouco para o meu lado, vamos dizer assim, a sardinha para o meu lado pedagógico, de realmente que o pessoal está em casa ter a tranquilidade de que ou optar pelo presencial ou pelo BOL, como o Alex mencionou, a qualidade é a mesma. Estamos falando de brasas, qualidade brasas. Então, o triângulo que eu mencionei anteriormente, que eu sempre gosto de mencionar, pessoal, é o mesmo professor Brazas, é o mesmo método Brazas, é o mesmo material Brazas. Então, material Brazas, professor Brazas, método Brazas. A qualidade é a mesma. Então, podem ficar tranquilos que ao assistir às aulas do Brazas no modelo online, vocês terão a mesma qualidade Brazas e ao término do curso vocês serão tão fluentes quanto os alunos que se formam na modalidade presencial. Perfeito, gente, perfeito. Muito obrigado por toda essa cultura que vocês dividiram com a gente, com toda essa história, toda essa demonstração desse novo passo que o Brazas está dando, que é excelente, não tão novo assim, né? A gente já tem alguns anos que comprovam a eficácia dele, e aí pra gente poder dar pelo menos um mimozinho em retorno do que vocês deram pra gente, eu tenho alguns presentinhos pra vocês. Presente sempre é bom, né, Alex? Sempre o Alex. Obrigado, Jack. Muito obrigado. Então, além do presente do Brazas, eu já aproveito aqui e já chamo a galera para se inscrever, procurar o BOL. Quem tá precisando estudar, quem tá querendo melhorar um pouco mais, vai lá, se inscreve, dá uma checada, vê como é, faz o nivelamento, corre atrás e aproveita que já tá em casa, já entra no Instagram do @usinaburger, já pede um hambúrguer, porque aí enquanto você tá lá vendo como tudo tá funcionando, já vai matando a fome, tem opções para todo mundo, opção vegetariana, hambúrgueres, pratos, doces, só checa lá, vai no Usina Burger, dá uma olhada no cardápio, já pede, vocês também ganham um voucher para poder consumir lá, pra gente poder ter isso, e aproveita que já tá lá no computador, no celular, na internet, dá uma olhada na UCI Cinemas, vê quais os filmes que estão passando lá, porque, né, um pouquinho de cultura é muito bom, não só para assistir o filme, mas se você quiser alugar uma sala para ter um evento privado, uma sessão privada, vai lá que a UCI tá pronta para ajudar, vocês também vão receber esses ingressos para poder assistir um filme legal que tá estreando. E para continuar os estudos, como a gente está falando de educação, está falando de BOL, está falando de estudo online, a Veiga de Almeida, nossa parceiraça aqui, continua com esse desconto exclusivo para quem assiste o BrazasCast, 47% de desconto na pós, 100% online da Veiga. Galera, não dá para perder, então corre lá, é só usar o cupom PÓSUVA47B que vocês vão conseguir ter acesso a esse desconto e estudar já com desconto. Então, BOL, UVA,
UCI, Usina Burger, todo mundo junto pra fazer um pacote completo pra quem tá em casa. Combo perfeito esse, Perfeito, né? Perfeito. Então, galera, muito obrigado mesmo. Agradeço demais a participação de vocês. A gente que agradece, né, Alex? Obrigado. Obrigado mesmo. É isso, agradeço todo mundo que tá em casa, que ficou até aqui. Um beijão e see you guys. Bye, bye.